Bom, olha só. Mayra, agora que eu vi sua pergunta aqui, como ficaria essa via em um caso de lesão hepática? Não ficaria. Não ficaria. O Mayra, você está aí? Já voltou do intervalo? Acho que ela não voltou ainda, né? Voltei, André. É. Olha só. Respondendo no chat aqui, a internet parece que tá lenta. Não tem problema não. A questão é a seguinte, olha, se você tem uma lesão hepática, você compromete toda a função do fígado, né? Então, essa função de você produzir as lipoproteínas, retirar via ApoE o quilomicro remanescente, o VLDL remanescente. Então, tudo isso fica comprometido. E aí, com isso, os níveis aumentam muito no sangue, né? Então, a pessoa passa a ter um excesso de triglicéridos na corrente sanguínea, o colesterol na corrente sanguínea. Então, vai ter um excesso em função de você não ter como retirar, tá? Porque tem que ter esses ciclos todos, né? O fígado recaptar o quilomicro remanescente, preparar um VLDL, mandar, aí forma LDL. Então, tudo isso fica comprometido em função da perda de função hepática. Tá bom? Bom. André, Sim. No caso que você tinha comentado que lá no hepatócito o fígado consegue resolver o glicerol que vai para lá, transformando ele em gliceraldeído. Sim. Lá vai ter a preferência por aldolase A, não é? Para voltar ela para o início, para ser utilizado na via glicolítica de outros lugares que não fígado. Sim. A aldolase A é a aldolase presente em todas as células. A aldolase B é a aldolase que só está contida apenas no hepatócito para tentar metabolizar a partir do metabolismo de frutose. Lembra dessa história? A aldolase é aquela que quebra a frutose 1,6 em gliceraldeído e de hidroxetona. Então, todas as células têm aldolase A. A aldolase B é a aldolase do hepatócito. Lembrou disso agora, Yuri? Sim, sim. Então, não é A. Aí depois vai exportar em que altura da via? Vai exportar quando tiver em glicose ou em frutose mesmo? 1,6. Como assim você está falando? O gliceraldeído? Por exemplo, chega o gliceraldeído, converte o glicerol que chegou em gliceraldeído e ele vai ser exportado para outros lugares do corpo, como gliceraldeído mesmo, ou ele vai para glicose? Ou... Não. Ou ele vai ser redirecionado para a gliconeogênese, e aí você forma a glicose e manda para o resto do corpo, ou então você continua a via até a formação da acetil-CoA, e a da acetil-CoA você forma corpos cetônicos e direciona para o resto do corpo. Então, o hepatócito, ou ele vai produzir glicose para liberar, ou ele vai produzir corpos cetônicos para liberar. Então, essas duas fontes energéticas, né, glicose e corpos cetônicos, é que ele vai mandar para o resto do corpo. Agora, o gliceraldeído não. Ele não redireciona, ele tem que metabolizar. Ou ele vai para um lado, para a via oposta da via glicolítica, ou ele continua a via glicolítica até a formação do acetil-CoA. Tá? Obrigado, valeu. Nada. Bom, aqui, gente, nós estamos vendo um exame que pode ser solicitado, tá? A gente vê, por exemplo, algumas vezes a pessoa chega no SUS e o médico pede TGL e colesterol total. São exames mais baratos, né? Diga, Davi. Eu levantei aqui sem querer, desculpa.
Não, beleza. Então, o médico, ele pede, justamente, são exames mais baratos, só para ter uma noção de como é que está o nível de triglicéridos na pessoa e o nível de colesterol total dessa pessoa, tá? Agora, o médico, ele pode pedir o que a gente chama de perfil lipídico. O perfil lipídico, ele, na verdade, são vários exames agrupados. É muito mais interessante pedir um perfil lipídico. Então, se você está trabalhando no seu consultório, você é no convênio, você pedir um perfil lipídico, você tem uma noção geral do que está acontecendo no metabolismo de lipídio dessa pessoa. Porque você tem, olha, colesterol total, olha lá em cima o perfil lipídico, ó. Colesterol total, o LDL, o HDL, o triglicérides, tá? Esse que chama colesterol não LDL é o que sobrou, né? Que é o VLDL. Então, você vai ver tudo. Porque não é só interessante você ver o total, é interessante você ver o percentual de LDL e de HDL, que é o ruim e o bom, que o pessoal chama, né? Que não tem nada de bom e ruim. Mas é importante porque, vamos supor que a pessoa tem um nível de LDL que não é muito alto, né? Então, olha aqui, ó, vamos pensar aqui, ó. É ideal menor de 100 ou menor de 120, dependendo do laboratório. Desejável aqui, ó, de 100 a 129. Limítrofe, ou seja, você está na tampa da beirada ali, você já está com problema. É de 130 a 159, acima de 160, alto, acima de 190, muito alto, né? Bom, se você tem aqui, vamos supor que a pessoa está com 130 de LDL, então está no limite, tá? Só que o HDL dela está em 30. Lembra que o HDL é o protetor? Se você depositar colesterol na parede, o HDL vai lá e tira. Essa pessoa, apesar de não ter tanto colesterol, LDL, que é o que deposita colesterol nas paredes, ele tem pouquíssimo HDL para retirar. Então, ele tem um risco de doença cardiovascular? Sim, tem um risco de doença cardiovascular, apesar dele estar com o LDL não tão alto assim. Se a gente fosse ver o somatório, estaria assim, o total estaria entre 200 e 239, que seria o limítrofe, né? O colesterol LDL dele está em 130, só que o HDL só está em 30, está baixo, tá? Repare, o HDL tem que ser acima de 60. Abaixo de 40 está baixo, tá? E aí, essa pessoa tem um risco maior, porque ela pode depositar colesterol na parede esporadicamente, mas não tem o HDL para tirar. Esse que é o problema. Por outro lado, vamos pensar num outro agora. Eu tenho uma pessoa que ela está com LDL de 180. O LDL dela está 180. O total dela está em 240. Tá? Mas o HDL dela está alto. Vamos lá, vamos jogar aí 70. 70 com 180, 250, não, então o total tem que estar em torno de 260, 270, tá? Então, pegou lá, um colesterol total de 270, tá alto. O HDL, o LDL dela tá em 180, o HDL tá em 70, e o restante é o VLDL, né? Aí você pensa assim, poxa, o colesterol dela tá alto, só que tem muito HDL. Então, se tem muito HDL, ela também, apesar de ter possibilidade de deposição de colesterol na parede do vaso, o HDL está protegendo. Então, o risco de doença dela é menor do que aquele outro, do outro que eu citei, que está com HDL de 30. Tá? Então, é importante a gente ver essa diferença no exame para você ver a real situação da pessoa, porque às vezes você acha que a pessoa está com colesterol alto, né, que vai ter logo, vai estar cheio de ateroma, né, de formação de placas na parede, e na verdade não, porque ela tem um HDL elevado. Aí, quem foi que me perguntou como é que a gente eleva o HDL? Foi Maíra? Ô, Maíra? Fui eu, prof. Bárbara. Bárbara. Então, ó, o HDL a gente não sabe exatamente como elevar,
Não existe uma maneira específica de você elevar o HDL. Existem estudos que mostram que determinados alimentos podem elevar. Então, por exemplo, primeira coisa, alimentação com fibras. Então, você vai comer um torresmo, come alface junto. Entendeu? Então, na hora que você está comendo ali aquela sua refeição, você não vai abrir mão da gordurinha da picanha, então coma verduras. Fibras não digeríveis, para reduzir a absorção desse colesterol. E aí eles viram que há uma prevalência, né, há um aumento do HDL se você faz uma ingestão rica em fibras. Então, primeira coisa. Segundo, atividade física regular. Eles não sabem exatamente o mecanismo, mas eles sabem que uma pessoa que faz atividade física regular tem níveis mais elevados de HDL. E tá, não tem explicação ainda. Vinho, também. O vinho, se for bebido, mas olha só, gente, não é uma garrafa de vinho, é uma taça de vinho. Então, você bebe lá um copo de vinho, uma taça de vinho diariamente, eles já viram que há uma maior prevalência. Eu vou ignorar essa última informação e vou tomar uma garrafa de vinho. De HDL. Se você tomar uma garrafa de vinho, o que vai acontecer, Ana Luísa? O vinho tem álcool. E o álcool em excesso, ele vira acetil-CoA. O acetil-CoA vira colesterol. Entendeu? Então, todo o excesso de álcool, ele é convertido em colesterol, se a pessoa estiver no estado bem alimentado. Então, por exemplo, a pessoa comeu e está tomando muito vinho. Aí, esse excesso de acetil-CoA é convertido em colesterol. Agora, se a pessoa está ingerindo álcool e não está comendo, aí esse excesso de acetil-CoA vira corpos cetônicos. Então, tem uma diferença, né? Então, aquela pessoa que bebe muito, mas não está comendo junto, forma mais corpos cetônicos. Agora, aquela pessoa que bebe muito e está comendo também, então, assim, é o álcool, a batata frita, a linguiça, né? É o tira-gosto, o famoso tira-gosto na hora que você está bebendo. Aí, esse excesso de acetil-CoA vira colesterol, tá? Aí, então, peraí, então beber e comer é melhor. Não, é pior, né? Assim, é pior, porque aí eu formo colesterol. Tem essa parte. Mas se você bebe e não come, né, apesar de você formar corpos cetônicos, mas você engorda. Então, assim, pode não produzir muito colesterol, mas você acaba armazenando mais. Você forma mais TGL, armazena mais, entendeu? Assim, os dois engordam, na verdade, né? Excesso de gordura, excesso de álcool. A gente fala assim que a pessoa, quando ela bebe, ela costuma engordar. Inclusive, assim, a gente nota que é mais os adipócitos da região abdominal, né? Então, a gordura na barriga, né? Com a barriga de tanto que a pessoa bebe, em função de você ter muito triglicérides, formado a partir do excesso de álcool. Tá? Então, o álcool, o pessoal fala assim, a gordura vazia, como é que é? Energia vazia. O que eles querem dizer com isso? É porque, assim, você está bebendo, mas não tem vitaminas. Você tem só aquilo ali, aquele álcool que pode, ele se você metaboliza, gera ATP, e o excesso é transformado em gorduras, que aí a pessoa pode engordar, viu? Bom, então, uma taça de vinho, tá? Na hora de beber a garrafa, viu, Ana Luísa? Mas, olha, não, professora, tudo que é legal, que é bom, faz mal. Tá difícil. Não, tudo que é legal, então, por exemplo, o vinho é gostoso, né? O torresmo é gostoso. Aquela parte mais fritinha da asinha de frango, ela é muito gostosa. Ou daquela carne mais torradinha, é muito gostosa. Tudo isso realmente pode fazer mal se for consumido em excesso. Então, a questão não é o consumir, a questão é o excesso, tá? Então, você tem ali, por exemplo, você comer torresmo. Mas come, gente, mas vai se entupir de torresmo. Então, você pode comer o torresmo, mas não vai comer demais. Chocolate, come, mas não come demais, né? Aquela questão da parte mais
torradinha do frango e da carne, que tem muita substância cancerígena. Toda vez que você tem uma parte mais torradinha, forma compostos à base do carbono, né? Compostos que podem ser cancerígenos. Então, a gente consome, por exemplo, embutidos. Os embutidos, né? Então, tudo que for defumado, né? Você tem muita nitrosamina, que também é cancerígena. Mas, assim, você vai abrir mão de comer um salaminho, um salame defumado, um queijo mais curado. Não, você come. Não pode exagerar. Porque se exagerar, aí tem suas consequências. Então, pode tomar vinho. Só não toma a garrafa toda. Mas vamos lá, gente. Então, vocês estão lá no consultório de vocês, ou vocês estão atendendo pelo convênio, pede perfil lipídico. É esse nome mesmo. Além todos esses parâmetros aqui, vocês vão ter esses aqui, ó, os chamados índices de Castelli. Estão vendo aqui, ó? Os índices de Castelli, eles vão te mostrar o risco de doença cardiovascular. Então, é para saber se a pessoa tem risco de ter ateroma e de ter doenças obstrutivas das coronárias ou do cérebro. Então, assim, obstruções por ateromas. Então, eu tenho 2 índices que levam em consideração aqui. Então, eu pego o colesterol total dividido pelo HDL e o LDL dividido pelo HDL. Então, aqui, ó, quanto maior o índice, pior. Tá? Então, quanto mais baixo, melhor. Aquele exemplo lá que eu dei, como é que... Eu tinha falado que era o quê? Deixa eu ver. O primeiro era 130 dividido por 70. Não. Ele tinha 130 de LDL e tinha 30 de HDL só. Então, era 130 dividido por 30. Então, o índice de Castelli 2 ali, ó, dele estava em 4,3, tá? E o outro cara era 180 dividido por 70. O índice de Castelli 2,5. Estão vendo que eu comentei antes? Né, que tinha 2 caras, né, 2 pessoas. O primeiro estava com o LDL dele aqui no limite de 130. Só que o HDL dele estava em 30, estava muito baixo. Então, quando você vem fazer aqui o índice de Castelli 2, LDL, então 130 por 30, está dando aqui 4 e pouco. Já aquele outro, que estava com o nível de LDL dele de 180, alto, né? Mas o HDL dele estava em 70, aí o índice de Castelli dele deu 2, né? Deu 2,5. Tá vendo que o risco de doença do primeiro é muito maior do que do segundo, tá? Então, esses índices, eles te mostram, né, esse risco da pessoa desenvolver uma doença cardiovascular. Então, quando eles estão elevados, a gente tem que pedir para a pessoa reduzir. Vamos tentar reduzir aí o nível, a ingestão de gordura, né? Se o nível tiver, por exemplo, se for diabético, ou se for uma pessoa obesa, ou se ela tiver aquela síndrome plurimetabólica, você já vai prescrever uma estatina, tá? Então, você já prescreve estatinas, mesmo que o nível de colesterol dessa pessoa não esteja tão elevado, tá? Eu estou discutindo isso porque na aula que eu dei para uma outra turma, teve uma aluna que me perguntou a partir de quando que você prescreve uma estatina. As estatinas, vocês já devem ter ouvido falar, tem a simvastatina, ou lorvastatina, né? São medicamentos que diminuem a produção de colesterol hepático, tá? Porque o que acontece? A pessoa tem o colesterol que vem dos alimentos e tem o colesterol que ele produz. Então, quando você toma simvastatina ou uma estatina, você reduz a produção hepática do colesterol. Né? Então, a gente pede para a pessoa fazer dieta e ainda pede para a pessoa tomar um medicamento para reduzir a produção hepática de colesterol. Tá?
Então, não precisa esperar chegar em 500. O que a aluna me questionou foi justamente isso, que ela conhecia uma médica, que a médica só prescrevia estatina se chegasse em 500 de colesterol, o total. Não precisa chegar em 500, não, pelo amor de Deus. A pessoa já está com 500, imagina um tanto de colesterol que já se depositou nas paredes, tá? Então, para diabéticos, obesos e pessoas que têm aquela síndrome plurimetabólica, não está conseguindo baixar com a dieta. Então, por exemplo, a pessoa chegou lá com 250 de colesterol total. Tá alto, né? É acima de 240, tá alto, né? Se a pessoa chegou com 250, aí você fala, olha, vamos fazer o seguinte, eu quero que você faça uma dieta, pra você reduzir esse colesterol. Se a pessoa fizer a dieta e no próximo exame ela conseguiu baixar para 150, 160, não precisa tomar simvastatina. Agora, diabético é muito difícil dele conseguir baixar por alterações metabólicas. Então, a gente vê que o diabético, que é aquela pessoa com síndrome plurimetabólica, que também tem diabetes mellitus no meio, né? Ele, por mais que ele faça dieta, a tendência, o colesterol dele está elevado. Então, nessas pessoas, a gente acaba, se já está alto, está acima de 230 ali, você já prescreve a medicação. Para as pessoas que não têm diabetes, não são obesos, não têm síndrome plurimetabólica, aí você pede a pessoa fazer uma dieta primeiro. Se ela fizer a dieta e resolver, bem, se não resolver, entra com medicação, com estatina, para reduzir a produção de colesterol. Tá ok? Dúvida, gente, em relação ao exame, aos índices? Pode perguntar. E como que acontece essa predisposição genética a ter o colesterol alto, mesmo com dieta? E a pessoa não sendo diabética e Isso. obesa, tá? Uhum. É uma produção exagerada pelo fígado. E isso é uma questão genética? Pode ser. A gente nota que dentro das famílias, né, dos grupos familiares, às vezes você tem uma tendência assim. Agora, por que essa pessoa tem uma produção exagerada de colesterol, a gente não sabe. Tá? Mas aí... Minha mãe tem muito alto. Aí eu tenho desde nova. Meu colesterol já foi assim, bem alto. Aí depois eu comecei a melhorar a alimentação. Mais ou menos quanto, Thaís? Tipo, total 316, 320. Bem alto, é. Mesmo fazendo dieta? Mesmo fazendo dieta. Aí eu fui melhorando. Eu não posso exagerar, porque senão ele sobe mesmo. Uhum. Existe uma outra, quando eles não querem entrar com estatinas, existe uma outra medicação que eles utilizam, onde é uma medicação que você usa, e eu tenho que lembrar o nome agora, ele reage com sais biliares, uhum, de forma que esses sais biliares saiam nas fezes, porque o que acontece é o seguinte, os sais biliares são produzidos a partir do colesterol, aí você secreta esses sais biliares no duodeno. Depois, quando chega lá acho que é no ilho, não, ou no final do jejum, tem reabsorção desses sais que foram secretados. E aí volta para o fígado para reutilização. É no ilho. Quando a pessoa quer reduzir o nível de colesterol, o que eles fazem? Você toma essa medicação, ele faz tipo um complexo, liga nos sais biliares, e aí você vai eliminar as fezes. Aí você não reabsorve. Aí o fígado é obrigado a pegar o colesterol e produzir mais sais biliares. Então, uma forma de reduzir o colesterol do organismo é direcionar para a produção dos sais biliares e evitar que esses sais biliares sejam reabsorvidos. Sai nas fezes. Aí você reduz também. Então, uma outra forma de controlar o colesterol. Mas no seu caso, se você já tem um nível elevado, mesmo fazendo dieta, com certeza você tem aí uma produção exagerada por algum motivo que a gente desconhece. E aí tem que, às vezes, ou você vai usar essa medicação para inibir a produção, que é essas estatinas, ou você vai ter que utilizar esse que complexa com sais biliares. Entendi. Entendeu? Diga, Isabela. Nesse caso dessa via, o cálculo da vesícula biliar fica mais provável, né, pelo acúmulo de colesterol. Sim, Thaís, por exemplo, viu, Thaís? Você tem que ficar de olho, tá? Sim. Sintomas, porque o risco de cálculo é maior para você.
A minha mãe teve que tirar dela. Teve, né? É. Uhum. Então, fica de olho, já que, assim, o principal tipo de cálculo das vias biliares são os cálculos de colesterol, né? Mas nenhum médico prescreveu ainda para você, não, medicação para redução? Sim, eles sempre passam. É porque eu falo, não, eu vou controlar esse negócio. Aí eu tento controlando com a alimentação. E o álcool, como é que fica nessa história, Thaís? Ah, eu já fiquei muito tempo, assim, sem tomar. Ah, tá. Hoje em dia eu tomo, assim, socialmente, no final de semana. Mas eu fiquei muito tempo sem tomar. Ah, tá. Não, beleza. Não só, porque tem gente que fala assim, não, eu fiz dieta de gordura, aí você diz, mas eu só bebo. Ultimamente tá mais assim. Não, e outra coisa, não adianta, eu vejo pessoas, né, que não comem muito, e a pessoa vira para mim e fala assim, não, eu não sei porque eu tô engordando, não sei porque que minha barriga tá crescendo, eu não como quase nada. Aí eu falei, mas também tá bebendo direto, né? Tem que engordar mesmo, e é só barriga, né? A pessoa engorda como um todo, mas tem muita barriga, né? E por mais que você fale na cabeça da pessoa, a pessoa não absorve. Assim, gente, você tá bebendo. Ah, mas eu tô só bebendo, é líquido, como é que tá virando gordura? Eu não como mais linguiça, não como mais torresmo, só bebo. Eu falei, pois é. Lá onde eu tenho um sítio, aqui em Esmeraldas, né? Eu vou muito para lá. E já teve dia de eu dar aula lá, né? O pessoal até tem aquele fundo, em vez de ter esse fundo de armário aqui, hoje tá até a tábua de passar aqui atrás, né? Em vez de ter esse fundo de armário, tem aquele fundo de reserva, né? De mata e tal. Aí, às vezes, eu dou aula lá. Segunda-feira que eu não dou, porque eu até vou para lá hoje, vou dar uma voltinha lá, mas só para resolver um negócio. Mas o pessoal lá, gente, bebe. Mas bebe. Horrores. Eu nunca vi gente para beber igual o pessoal lá desse bairro, onde tem lá meu sítio. E assim, vira e mexe, o povo tá caindo na rua. De tanto, e é só cachaça. Cachaça, tem cachaça aí que é 70% álcool, 30% de água. É um absurdo. E o pessoal pega com as garrafinhas, pitulinha de cachaça e bebe mesmo, sabe? Então, assim, é óbvio que tem formação de placas, tem engorda mesmo, tem uns lá com as barrigas tamanho de um bonde. Os outros tipos de cálculo, Isabela, tem, além do cálculo de colesterol, existe o cálculo de bilirrubina, que não é muito comum, mas quando a pessoa está com excesso de bilirrubina, pode acontecer de formar um cálculo de bilirrubina. Ele forma uns agregados e precipita. Tá bom? Gente, então finalizamos aqui o perfil lipídico. Então, sempre que vocês puderem, se o convênio permitir, se o paciente tiver condição, peçam um perfil lipídico para vocês terem uma ideia melhor do que está acontecendo, em vez de pedir só colesterol total, só o triglicérides, que dá uma noção, mas não é aquela coisa, né? Tá bom? Vamos passar agora para a discussão do estudo dirigido? Prof, Sim. rapidinho. Ali no exame, o colesterol não HDL é o VLDL, aqueles outros que não são o HDL e o LDL? É isso? Sim, exatamente. Quando eles colocam lá não LDL, né? É o VLDL. Beleza, prof. Obrigada. Tá bom? Agora, gente, vamos fazer o seguinte. Como eu estou compartilhando aqui o PowerPoint, estou compartilhando meu doc aqui, o Word, né? Para ver o estudo dirigido, eu não vou conseguir ver quem está levantando a mão. Tá? Porque está em cima da tela que eu não consigo ver. Inclusive, a minha imagem sumiu em função disso, eu estou compartilhando externamente. Então, quem quiser me perguntar alguma coisa, ou liga o áudio, ou manda no chat, para eu ver que está perguntando, que eu não vou conseguir visualizar, tá bom? Vamos começar aqui a discussão desse estudo dirigido, já que a prova é na semana que vem. E aí, nós podemos fazer o seguinte. Eu posso lançar mais algumas questões para vocês e a gente discutir algumas dúvidas que vão surgir, porque essa semana é a semana que vocês vão estudar, para valer mesmo, né? E eu posso lançar mais algumas perguntas, e quando for no horário da manhã, de 7 às 8, por exemplo, a gente pode tirar essas dúvidas que ficaram para trás,
E a partir das 8 até as 10h30 fica a prova. Então, assim, eu mantenho um horário um pouco maior da prova, porque às vezes tem gente que demora um pouquinho mais, tá? Aí não teria aula. A gente faz eu passo mais algumas questões para vocês e semana que vem, de 7 às 8, a gente tira a dúvida, né? Alguma dúvida que tenha surgido. Eu fui estudar isso aqui no livro e aí eu fiquei um pouco confuso, não entendi muito bem isso aqui. E aí a gente tira essa dúvida de 7 às 8 e depois a prova começando às 8 até às 10h30. Quem não tiver nenhuma dúvida, dorme mais 1 hora e faz a prova a partir das 8 até as 10h30. Ou, então, a pessoa acorda, se a pessoa não tiver dúvida também, mas quer estudar mais alguma coisa, a pessoa acorda, vai estudar mais 1 horinha para fazer a prova às 8 horas. O que vocês acham? Pode ser, sim. Bom? O resto da galera, gente? Ok? Tá ótimo, professora. Pode ser dessa forma? Tá ótimo, professora. Ok, então. Então, combinado dessa forma, tá, gente? Vou deixar gravado de 7 às 8, tirar dúvida e alguma outra questão que eu passo para vocês discutirem de estudo dirigido. Às 8 horas, a prova vai estar aberta no sistema até às 10h30, tá? Se acontecer de alguém atrasar na abertura, dar um problema de internet, aí entra em contato comigo via Canvas, tá? Não entre em contato comigo via SGA, não. Porque SGA a gente quase não está entrando. São poucos os professores que ainda estão mexendo com SGA. Então, de vez em quando a gente vai lá, tá? Então, a não ser que você mande pelo SGA, que vai cair no e-mail. Aí funciona, que aí vai direto para o meu e-mail. Mas mensagem no SGA, quase ninguém está lendo. Então, agora Canvas não. Canvas a gente abre todo dia. Todo dia você abre e aí aparecem as mensagens lá. Tá bom? Combinado assim, né? E eu acho que vocês têm... O representante tem meu WhatsApp? Quem que é representante mesmo, gente? A Bia e a Fernanda. Vocês têm? Davi, Fernanda? Tem meu WhatsApp? Eu acho que a Bia e a Fernanda tem sim. Tá. Acho que tem também. Qualquer coisa, entre em contato com elas e com eles, né? E aí manda mensagem. Mas se acontecer alguma coisa porque às vezes acontece, né, gente? Chove, a internet cai, né? Dá um problema no Wi-Fi. Então, assim, a gente tem que pensar que podem acontecer essas alterações, esses imprevistos, né? E às vezes minha internet só voltou, era 9h30 da manhã. 9h30 para 10h30, que termina, 1 hora só para fazer prova é pouco. Então, vocês podem entrar em contato, professora, minha internet demorou muito, tem como você expandir o horário, ou abrir num outro horário, tal, naquele dia? Aí eu faço isso para vocês. Só lembre uma coisa, gente, vamos supor, tá? Preste muita atenção nisso. Suponha que a prova comece às 8 e termine às 10h30, tá? Então, de 8 às 10h30. Se você entrou 9h30, obrigatoriamente ela vai fechar às 10h30. Não tem como eu expandir. Se eu, por acaso, expandir, eu vou expandir para quem entrar depois. Então, por exemplo, uma pessoa entrou em contato comigo pelo Canvas, falou assim, professora, eu não consegui entrar na prova porque eu estava sem internet. Tem como você expandir o horário para mim? Aí eu vou lá na prova e vou expandir o horário para meio-dia, por exemplo. Só que na hora que eu expandir para meio-dia, só para aquela pessoa que entrou depois que eu expandi, é que vai estar um horário maior. Para quem já está fazendo, o sistema vai cortar às 10h30. Para quem entrou depois que eu mexi, aí ele vai manter o horário expandido. Entenderam essa história? Tá? Então, não entrem para fazer prova muito atrasado, não. Pessoal, eu entrei, já tinha mais de 1 hora. Não deu tempo de fazer as últimas questões. Então, se for desse jeito, gente, é melhor não entrar. Aí pede para eu expandir primeiro, depois você entra. Que aí você vai ter lá 2h30 para fazer a prova. Então, mesmo que pegue, mas vai ser o horário da Fernanda. Gente, infelizmente,
Se você não pôde entrar antes, às vezes você vai acabar perdendo essa aula da Fernanda. Depois, da Fernanda não, quem que é? Quem que vem depois de mim aqui? É o Clécio. Ah, tá. E da onde que? Filosofia. Filosofia. Entendi. Aí vai perder um pouquinho da aula de filosofia aí. Mas você vai fazendo prova, né? Fazer o quê? Todo mundo entendeu isso aí? Vamos lá, gente, para o nosso estudo dirigido. Primeira questão, por que os ácidos graxos de origem animal geralmente não levam à formação de gordura trans? Quem responde? Professor, eu posso tentar responder. Vai, manda ver. Os ácidos graxos de origem animal são saturados e apresentam alta temperatura de fusão e ebulição, enquanto gordura vegetal é insaturada, podendo mudar sua conformação espacial de cis para trans, por exemplo. Exatamente. Então, quando oferece energia suficiente por meio de calor, esse fluxo de energia pode mudar a conformação, quebrando a ligação pi e reatando ela depois em conformação trans. Uhum, justamente. Não tem como você formar uma gordura trans se você não tiver dupla. Você tem que ter dupla. Então, ele tem que ser insaturado ou poliinsaturado. E as gorduras que são insaturadas ou poliinsaturadas são gorduras de origem vegetal. Então, as de origem animal são saturadas, tá? Então, não tem como. E aí, a segunda questão, justamente envolvendo a vegetal. Por que a gordura de origem vegetal encontra-se no estado líquido na temperatura ambiente? Então, você já até respondeu essa também, né? O ponto de fusão é mais baixo. Então, na temperatura ambiente, elas são líquidas, enquanto a gordura de origem animal são sólidas, tá bom? 3. Por que o alerta sobre a ausência de colesterol nas embalagens de óleos é desnecessário? Porque só existe em gordura animal. Uhum. Óleo é sempre vegetal, né? Justamente. Qual a diferença de composição de um TGL para um fosfolipídio? Aí o fosfolipídio de glicerol, tá, gente? Não é aquele de esfingosina. Qual que é a diferença básica entre um e outro? Triglicerídeo só é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. E fosfolipídios tem fósforo também. Mas uma diferença um pouco mais, assim, estrutural, não apenas molecular, não só falando do tipo. Posso falar? Vou falar. Eu falei que o TGL é composto por um glicerol e 3 ácidos graxos. E o fosfolipídio é composto por um glicerol, 2 ácidos graxos e um composto fosfato. Isso, e pode conter também um álcool orgânico. Então, além do fosfato, né, um álcool. Então, um tem 2 ácidos graxos, o outro tem 3 ácidos graxos, né? E o fosfolipídio ainda pode conter um fosfato e um álcool orgânico, tá bom? Todos os fosfolipídios são formados de glicerol e ácido graxo? Não, porque eu acabei de falar que existe fosfolipídio formado a partir da esfingosina, tá? Então, em vez de ter glicerol, tem esfingosina, que é uma outra estrutura mais complexa. 6. Em nosso sistema digestório, existem enzimas que podem fazer a quebra dos anéis presentes... Não, perguntando se tem, né? Em nosso sistema, tem enzimas que podem fazer a quebra dos anéis presentes na estrutura esteroidal do colesterol? Não. Você já viu. Isso aí a gente já discutiu várias vezes, né? Não tem como. O máximo que você faz é quebrar o grupo éster, dos ésteres de colesterol. Então, alguns alimentos, eles, em vez de ter aquela hidroxila do colesterol, tem um grupo éster. E aí você tem esterases de colesterol que fazem essa quebra ali, do grupo éster. Mas os anéis, né, os 4 anéis da estrutura esteroidal, você não consegue quebrar. É engraçado, né? O nosso organismo não consegue quebrar, mas consegue produzir. Você produz aquela estrutura esteroidal, o hepatócito, ele produz a partir de acetil-CoA. Então, o excesso de acetil-CoA, ele consegue, depois de em torno de umas 16 reações, me parece, ou mais, ele consegue produzir aquele anel esteroidal. Né? Depois a gente vai ver isso. Por que indivíduos com pancreatite podem desenvolver esteatorreia? Posso? Pode.
O pâncreas libera o suco pancreático. No suco pancreático, lipases que quebram as gorduras, aquelas gorduras que não foram quebradas, nem pela lipase lingual, nem pela gástrica. Então, os casos de pancreatite, onde a lipase pancreática não faz seu trabalho, o sujeito pode apresentar fezes gordurosas ou esteatorreia. Uhum. E aí, levando em consideração essa resposta que você deu, na 9, eu perguntei qual que é a relação em colelitíase e pancreatite. Quer dizer, qual que é a diferença? Você acabou de me falar que na pancreatite você tem esteatorreia em função de você não fazer a digestão. No caso da 9, qual é a relação em colelitíase e pancreatite? Quem quiser, pode. Bom, na colelitíase a gente tem um estímulo, por exemplo, quando o quimo chega lá no duodeno, a gente tem a liberação de CCK, que dá aqueles espasmos na vesícula. Lá, quando a gente tem colelitíase, a gente tem formação de pedras de sais biliares. Então, essas pedras... Ou de colesterol. Oi? Ou de colesterol. Perdão. Elas podem obstruir a ampola hepatopancreática também. Então, a gente teria, no caso de pancreatite, a gente tendo essa obstrução, a gente não teria essa liberação que atuaria nessa quebra de gordura também. Uhum. Tá. Aí, extrapolando essa pergunta, eu quero agora esse quadro aqui de colelitíase me explicando esteatorreia. Por que a pessoa com colelitíase tem esteatorreia? Que era essa a minha pergunta. Porque a pessoa aqui que tem pancreatite, a gente sabe claramente que ela pode ter esteatorreia porque ela não faz a digestão. Agora, a colelitíase e a esteatorreia? Porque não há eliminação da bile. Isso, exatamente. Então, colelitíase, você não elimina a bile. Pancreatite, você não faz a digestão de gorduras. Tá. Mais alguém me responde aí, mais uma. Esteatorreia numa pessoa que apresenta cirrose hepática. Bom, no hepatócito a gente tem a produção da bile. Isso, exatamente. Isso. Então, isso que eu quero que vocês façam a distinção, tá, gente? Ó, todos os três podem ter esteatorreia, mas por motivos diferentes. Se eu tenho uma lesão hepática, eu não estou produzindo sais biliares. Se eu estou com uma obstrução das vias biliares, um cálculo, eu até produzo bile, mas não está secretando, não está chegando no intestino. Aí não tem emulsificação. Então, nos dois casos, a pessoa que tem cirrose hepática não tem emulsificação porque não produz. A pessoa que tem obstrução, tem colelitíase, ela tem esteatorreia, né, porque os sais biliares não chegam até o intestino. E a pessoa com pancreatite tem esteatorreia porque não está fazendo a digestão das gorduras. Ela até ela pode ter a secreção de bile, mas ela não tem lipase. Então, se ela não tem lipase, de qualquer forma, você vai ter fezes gordurosas. Tá? Viram a diferença dos três? Isso é importante. Aí, a questão 8. Por que a pancreatite pode levar a quadro de lesões de órgãos da cavidade abdominal? Eu posso responder essa, prof? Pode, vamos lá. Consequentemente, nesse quadro de pancreatite, as enzimas vão ser ativadas antes, que vai digerir células, e aí vai liberar mais enzimas, lisossomais, que vai lesar mais células, e aí vai cair na cavidade peritoneal e vai digerir o tecido da cavidade peritoneal, causando esse quadro. Justamente, um quadro de urgência, né? A pessoa chegou interna, não tem jeito, tá bom? Questão 10. Por que indivíduos... Andréia, Sim? eu não entendi essa 8. Você pode explicar, por favor? Sim. Quando a pessoa tem uma pancreatite, você está com um processo inflamatório do seu pâncreas por algum motivo. Então, pode ser uma obstrução daquela ampola hepatopancreática, pode ser uma lesão pelo álcool, né? Pode ser muita coisa, até uma infecção. Então, uma pancreatite, você tem um processo inflamatório, e nesse processo inflamatório, você pode lesar células do pâncreas, os ácinos pancreáticos, né? E essas enzimas
vão ser ativadas as enzimas, por exemplo, você tem lá uma lesão, aí você tem liberação de enzimas lisossômicas. Essas enzimas podem ativar as outras enzimas pancreáticas, né, as enzimas da digestão mesmo, e aí você vai lesando essas células, vai fazendo digestão, vai lesando, vai fazendo digestão, até o momento que às vezes essas enzimas vão cair na cavidade peritoneal. Então, uma lipase, uma amilase, né, caindo na cavidade peritoneal, elas podem causar lesões de outros órgãos. Entendeu? Então, lesou célula pancreática, aquelas reservas, né, as vesículas com enzimas, podem ser liberadas. E se essas enzimas são ativadas, elas podem fazer a digestão do próprio pâncreas ou de órgãos da cavidade. Entendi, obrigada. Nada. Gente, lembra que eu não estou vendo mão levantada, então, para vocês, dúvidas, vocês têm que me perguntar, tá? Ou escreve no chat, porque senão eu não consigo ver, não. Ô, Andréia. Sim? É o Igor. Diga. Para mim, quando o pâncreas está com inflamação, eu achava que ele nem ia produzir enzimas. Então, a pancreatite não ia lesar os órgãos da cavidade abdominal. Então, eu achei que era devido à colelitise, por exemplo, sim iria vazar para a cavidade, entendeu? E não por causa da pancreatite. A questão é a seguinte, o Igor. Foi Igor? Isso. Conforme você vai inflamando e vai lesando, vai chegar um momento em que você vai ter redução da produção. Tá? Só que quando você está lesando uma célula e essa célula se rompe, o que tem dentro dessa célula extravasa. E essas células, elas têm vesículas cheias de enzimas da digestão, além das enzimas lisossomais, né? Então, você tem os lisossomas, com as enzimas lisossomais, e você tem as vesículas cheias de enzimas digestórias, né? Enzimas do suco digestório. Quando você lesa uma célula, você tem um extravasamento dessas enzimas. E no processo inflamatório, você costuma ter lesão com esse extravasamento. Agora, conforme você vai lesando a estrutura pancreática, vai chegar um momento em que a produção dessas enzimas vai cair. Inclusive, a pessoa com pancreatite, ela chega a lesar a parte endócrina. Então, se uma pessoa tem uma pancreatite, você vai inflamando, lesando, inflamando, lesando. Você não vai lesar só o pâncreas exócrino, você acaba chegando a destruir também aquelas ilhotas de Langerhans, que seria o pâncreas endócrino. E aí essa pessoa, ela acaba desenvolvendo diabetes mellitus também. Então, além da lesão pancreática, né, com todo o comprometimento da digestão, do processo digestório, ela ainda vai desenvolver um diabetes mellitus. Entendeu, Igor? Ou ainda está Agora eu entendi. Uhum. Não, agora eu entendi. Obrigado. Toda vez que você tiver um processo inflamatório, em qualquer parte do seu corpo, e que seja uma inflamação mais crônica, quem migra para a região é monócito, vira macrófago. O macrófago, ele costuma liberar muita enzima proteolítica no ambiente externo, né? Então, e radicais livres também. E isso aí acaba lesando a célula. Então, todo o processo inflamatório crônico, o próprio macrófago está envolvido com as lesões. Então, quando ele vai fagocitar algum resto de célula, por exemplo, aí libera radicais livres, libera enzimas, e vai lesando as células adjacentes. A gente vê isso, por exemplo, na pessoa que fuma. A pessoa que fuma, ela vai tendo deposição de pigmentos no pulmão, de várias substâncias do tabaco, né? Aí o monócito migra para a região para fagocitar esses restos, essas substâncias que estão no pulmão dessa pessoa. Só que quando ele fagocita, ele libera enzimas e libera radicais livres. Aí lesa mais o tecido pulmonar. Então a pessoa ela vai desenvolvendo, né, um processo inflamatório no pulmão em função do tabagismo, do tabagismo. E, na verdade, quem está lesando o pulmão a ponto da pessoa ter destruição do tecido pulmonar, então essa pessoa
vamos supor, vai chegar num quadro aí de enfisema pulmonar com destruição do tecido, é em função da inflamação. Toda inflamação crônica, ela é prejudicial, né? O processo inflamatório agudo, ele é considerado uma resposta fisiológica. É uma resposta normal do seu tecido a uma lesão. Agora, as inflamações crônicas, elas são lesivas pelo próprio macrófago. Ele, às vezes, faz o estrago, às vezes tem ele e o linfócito junto fazendo o estrago. Tá? Bom, vamos lá. Questão 10. Andrei, Sim? só mais uma coisa. Em caso de obstrução, por exemplo, não chega também a neutralização do HCl, né? E daquele quimo bem ácido. Então, a gente pode ter Isso. Bem lesão lembrado. também. Bem lembrado. Na verdade, assim, a partir do momento que você não tem a neutralização do quimoácido, você não tem ali, embora você secrete secretina, a secretina estimula o hepatócito, estimula a célula pancreática para liberar mais bicarbonato, mas não está chegando, está obstruído, né? Então, você não faz neutralização do quimo. A partir do momento que você não neutraliza o quimo, você não tem como fazer digestão. Então, nem aquelas enzimas da microvilosidade, que a gente viu semestre passado, a lactase, a maltase, a sacarase, né, aquelas alfa-glicosidases, nem elas vão estar tão ativas, porque o pH do odeno não vai estar básico nem neutro, vai estar mais ácido, né, em função do quimo que está chegando ácido. E pode ter uma úlcerazinha ali do adenal, porque como você não está neutralizando esse quimo ácido, pode levar uma lesão ali no duodeno mesmo. Aí você pode ter uma úlcera duodenal. Ok? 10. Posso ir? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Pode ir. Então, por que indivíduos com suspeita de pancreatite dosamos amilase e lipase plasmática? Bem, aqui eu acho que nem vou esperar que vocês respondam, não. Justamente a pessoa, ela começa a ter liberação dessas enzimas, né? Essas enzimas podem chegar na corrente sanguínea, então elas não caem só na cavidade peritoneal, elas podem chegar na corrente sanguínea. E aí, quando você dosa, você vai ver que está aumentado. Então, numa pessoa que não tem a lesão, a amilase e lipase dá 0. Você não tem amilase e lipase no plasma, né? Mas numa pessoa que tenha extravasamento dessas enzimas, a partir do pâncreas, cai na corrente sanguínea e você dosa. Tá? Andréia, Hum. nessa questão específica, eu falei mais sobre como que essas duas enzimas, elas são coincidentes do pâncreas. Então, quando a gente suspeita de uma doença digestiva, seria bom pedir as duas dosagens para ter certeza que vem do pâncreas o problema. É isso mesmo também? Sim. Vamos supor, se você pedir só amilase e você não pedir lipase, você vai ter uma outra suspeita. Então, além de... pode ser glândula, né? Salivar. Justamente. Então, se você pede só amilase, a amilase pode indicar um aumento, uma lesão no pâncreas, mas pode também indicar uma lesão das glândulas salivares. Se você pede só lipase, a lipase pode ser tanto uma lesão do pâncreas, mas também pode ser uma úlcera gástrica, uma úlcera duodenal, e aí quem está chegando ali no sangue é a lipase lingual ou a lipase gástrica, que é justamente a pergunta de 11, né? Por que o aumento dos níveis de lipase plasmática pode ocorrer em indivíduos que têm úlceras gástricas ou duodenais? Então, se você tem uma úlcera, essa lipase lingual e a lipase gástrica, elas podem cair na corrente sanguínea e vão ser detectadas. Então, tem nada a ver com pâncreas. São outras lipases, mas que chegam no plasma. E o exame, ele não identifica a origem. Ele só identifica se você tem aumento da enzima no plasma. Tá bom? Aí, já discuti 10 e 11. Não tendo dúvida, eu vou passar para 12. Pode? A 13 já foi também. A 12 já foi, ué.
Ao avaliarmos uma possível ocorrência de pancreatite, detectamos apenas o aumento do nível de amilase. Qual hipótese podemos levantar frente a essa alteração? Bom, além de pancreatite, um risco pode ser uma lesão das glândulas salivares, né, que produzem amilase salivar. Tá? Então, a 12 já foi respondida também. 13 agora, gente, agora vocês. Quais os hormônios são secretados pelo duodeno com a chegada do quimo? Qual deles está relacionado à contração da vesícula e redução do apetite? Vamos lá, me fala aí. Quais são? Eu quero os 4 hormônios, tá? Produzidos pelo duodeno com a chegada do quimo. Os 4. Como assim, professor? Eu só lembro de 2, então vamos lembrar os outros 2. Vamos lá, quem começa? Professor, eu só lembro só de 3. Eu só lembro de CCK, secretina e GIP. Tem mais um. Tem, inclusive, um que é muito importante em termos até de medicação. Tá faltando lá. Repete então aí. Ou então escreve. CCK. Secretina e GIP. GIP. Peptídeo inibidor gástrico. Ou PIG, justamente. Tá faltando um. Quem lembra do 4, gente? Incretina? O GIP é uma incretina e esse outro também é uma incretina. Eu queria saber a sigla dele. Dessa outra incretina. Começa com G. GLP-1? Isso, exatamente, o GLP-1, tá? Então, quando o alimento chega no duodeno, você tem a liberação da CCK, da secretina e das incretinas, tá? Então, as incretinas, eu tenho o GIP, ou PIG, e o GLP-1, que tem a ver com o metabolismo aí de carboidratos, tá? Bom, aí eu perguntei, qual deles está relacionado à contração da vesícula e redução do apetite? Então, aqui, qual que seria, gente? CCK, contração da vesícula. CCK, ela faz contração da vesícula e faz redução do apetite também, tá? O outro que pode reduzir o apetite é o GLP-1. Eles já viram que o GLP-1 tem essa capacidade de reduzir também o apetite. Mas aqui, no caso, eu estava me referindo a um que fizesse as duas coisas, né? Contração de vesícula e redução do apetite é a CCK. Qual que é o nome da CCK, gente? Colecistoquinina. Colecistoquinina. Ou cinina, tanto faz, tá? Isso mesmo. Que uma vez eu perguntei em prova, eu falei de colecistocinina e alguém veio me falar, professora, você não deu esse hormônio, não. Eu falei, hein? Como? Pai, colecistocinina não é pra você falar, não. Eu falei, mas e a CCK? Ah, era? Eu falei, não. Então a pessoa sabia a sigla, mas tinha esquecido o nome colecistocinina, que é a mesma coisa, tá bom? Ou colecistoquinina. Deixa eu ver aqui, qual que é? Bom, aqui a gente já até discutiu, né? Por que a deficiência do hormônio secretina pode alterar a digestão química dos alimentos? Bom, a gente já falou que a secretina é importante para a liberação de bicarbonato, tanto pelo pâncreas quanto pelo fígado, né? A bile com mais bicarbonato, o suco pancreático com mais bicarbonato. Então, quanto mais ácido for o seu quimo, mais secretina você libera, mais bicarbonato vai vir no suco pancreático e na bile. E aí você vai ter aí uma neutralização desse quimo. Tá? Então, se você não neutraliza, as enzimas do duodeno, as enzimas do intestino, né? Então, as enzimas que vêm do pâncreas, as enzimas que estão na microvenosidade, elas vão ter uma atividade menor, tá? Não é que não vai atuar, mas toda vez que vocês pensarem em enzima, lembra que cada enzima tem o seu pH ótimo. A partir do momento que você muda o pH, a atividade dela vai caindo. Vai chegar um momento que o pH vai estar tão alterado que ela para de funcionar. Mas pensem que, num primeiro momento, quando você muda o pH, então, por exemplo, uma enzima que atua em pH neutro,
A partir do momento que o pH vai ficando mais ácido, vai reduzindo a atividade dela, até que fique tão ácido a ponto de ela não atuar mais. Tá bom? Agora, na 15. Por que indivíduos com colelitíase podem apresentar esteatorreia, icterícia, acolia e colúria? Então, são 4 explicações, né, para explicar isso aí. A primeira, esteatorreia. Professora, Porque posso? não há liberação Pode falar, de quem vai? bile. Não há liberação de bile, justamente, de sais biliares, para fazer emulsificação de gordura. Icterícia. Icterícia, porque a gente tem casos de obstrução, então não tem conversão de bilirrubina. Então, a bilirrubina, que no caso ficaria hidrossolúvel, ela encontra saída para ser solúvel com tecido conjuntivo, como, por exemplo, esclera e gordura, por exemplo. Uhum. Bom, vocês não ficaram em dúvida nessa questão da icterícia? Por que a pessoa fica ictérica em função de uma obstrução? Porque é o seguinte, ó. Quem faz a conversão da bilirrubina indireta e indireta? É o hepatócito, certo? Se a pessoa está com obstrução, ela não tem lesão do hepatócito. Então, ela teria que ter a conversão normal, né? E aí o excesso sairia na urina em função de você ter a direta hidrossolúvel sairia na urina, né? Agora, aumenta a bilirrubina indireta também. Vocês não pararam para pensar nisso, não? Que o problema não é hepático, o problema é depois do fígado. Ele deveria estar convertendo a bilirrubina indireta em indireta, né? A direta sairia na urina. E quem fica armazenado nos tecidos é a lipo, tá, gente? Não é a hidro. Vocês não prestam atenção Seria nisso? do intestino, professora. Aquelas bactérias lá que fariam a conversão também. A questão é a seguinte, olha. Você tem uma sequência de reações químicas. Quando a bilirrubina indireta chega ao hepatócito, ele converte na direta e depois você tem a secreção e vai chegar até a bile. A partir do momento que se acumula a bilirrubina direta, você inibe a conversão. Então, é como se fosse um mecanismo de inibição mesmo. Então, se eu tenho uma pessoa com obstrução e a bilirrubina direta não está saindo lá no intestino, está até voltando para o sangue, né? Esse excesso de bilirrubina direta inibe a conversão de uma bilirrubina na outra. E você acaba tendo acúmulo de bilirrubina indireta também. Porque é essa que acumula nos tecidos. A direta, gente, que é hidrossolúvel, ela não acumula nos tecidos. Se ela for para o plasma, sai na urina automaticamente. Então, o que dá a coloração amarelada na pele, nas mucosas, é essa bilirrubina mais lipossolúvel, que é a indireta. Tá? Então, essa questão da icterícia, numa pessoa com obstrução, tem a ver, na verdade, com acúmulo, né? Então, a pessoa tem um excesso aí de bilirrubina direta, isso compromete a formação, né, esse metabolismo hepático, então não vai converter a indireta em indireta, já que está em excesso, a direta, né? E aí você acaba tendo esse acúmulo da bilirrubina indireta, que dá coloração amarelada aos tecidos. Conseguiram pegar a ideia? Que agora eu compliquei um pouquinho mais. Como vocês já viram o metabolismo todo, é importante vocês terem essa noção que bilirrubina direta não acumula nos tecidos. Ela é hidro. Se ela é hidro, ela é eliminada nos líquidos corporais. Diga, pode falar. Essa bilirrubina indireta, ela chega ao hepatócito e o hepatócito não consegue absorver, aí fica circulando no sangue? Aí vai ser tudo uma coisa puxa a outra, né? Vai ser assim, ó. Você tem excesso da direta.
A direta não está sendo eliminada. Automaticamente você vai reduzir a conversão da indireta em direta. Aí o hepatócito vai ficar com excesso dessa indireta dentro dele. Aí com isso você acaba não captando, já que tem muita. Entendeu? Então, é como se você causasse vamos supor, você está numa estrada. Aí você tem uma batida. Aí para o trânsito. E vai repercutindo para trás. Então, o congestionamento vai só piorando, vai aumentando. Então, vamos supor, você tem lá uma obstrução. Aí a bilirrubina direta não está sendo eliminada. Esse excesso inibe a conversão. Aí você já inibiu a conversão da indireta em direta. Aí o hepatócito fica com excesso das duas lá dentro. Se tem muita bilirrubina indireta lá dentro também, o hepatócito nem faz a captação. Para que ele vai captar se já tem muita? Aí começa a ter acúmulo em outras partes do corpo. Entendi. Obrigada, André. Nada. Agora vamos discutir as APOs, né? 16. Qual o papel da apolipoproteína B48 no transporte de lipídios na linfa ou mesmo no sangue? Vamos ver se vocês entenderam bem essa história. Qual que é o papel da apolipo? Alguém sabe? Eu posso tentar, professor. Então vai lá, tenta lá. É Igor, né? Tá falando? Ou Davi? Yuri. É o Yuri. Não, são só os três, ó. É o Yuri, o Davi e o Igor. E aí eu falo com vocês, olha só. Tô sentindo falta de... Olha aqui, muita gente, ó. Todo mundo entra mudo e sai calado aqui, ó. Quer ver? Cadê o Derek? Ó, Derek, vou falar dos homens primeiro, ó. Derek, não abrir a boca para falar comigo. Gustavo, também não. Josué, nenhum oi. Mateus, Natan, Pedro, Reginaldo, Ricardo, Juan, Sebastião. Tô falando só dos homens, tá? Se eu for falar das mulheres aqui, eu vou ficar com 5 minutos falando. Então, gente, eu quero que vocês participem, que vocês apareçam. Não precisa ter vergonha. Eu não mordo, não xingo. Mas eu quero que vocês falem alguma coisa, respondam, né? Deem as caras. Tá bom? Juan apareceu. Obrigado, Juan. Não, joia. Pelo menos falou aqui no chat. Então, quem tiver vergonha de falar, fala no chat para mim. Oi, professora, eu tô aqui. Ô, André, eu dei até bom dia, mas... Professora, eu ouvi bom dia. Só escutando. Quem tá falando aí? Fala comigo. Josué, bom dia. Josué. Quem mais? Eu sei que vocês estão prestando atenção, mas eu quero ouvir a voz de vocês também. Quem mais falou aí atrás? Além de Josué. Bom dia, Sebastião. Oi, Sebastião. Tudo jóia? De vez em quando fala comigo. Aqui, ó, Natan falou também no chat. Oi, professor, estou pelo celular hoje, tá difícil. Tá, vamos lá. Obrigado, Matheus. Beleza. Vamos lá. Maíra, você me perguntou de novo a 15. Tá faltando ainda um negócio ali, né? A gente não acabou a 15, não. Eu falei da icterícia. Tá faltando acolia e colúria, né? Então, vamos lá. Acolia eu respondo. Colúria vocês respondem para mim. Acolia. Se a bilirrubina não está chegando no intestino, não tem como você converter bilirrubina em urbilinogênio, muito menos em estercobilina. Então, o que vai acontecer? Essa pessoa ela vai ter as fezes mais claras, fezes amareladas, esbranquiçadas, porque não tem produção de estercobilina, que dá cor marrom às fezes, tá? Lembrando, o urbilinogênio, gente, é incolor, tá? O urbilinogênio é incolor. Então, ele não dá cor às fezes, não. Quem dá cor às fezes é a estercobilina. E quem produz são as bactérias intestinais. Tudo bem, Maíra? Maíra. Colúria, com vocês.
Por que tem colúria? De nada. André, Sim? a gente tem urobilina excretada pelo rim, que é eliminado pelo fígado e tudo, o que dá uma cor bem escura à urina, tipo aquela cor de Coca-Cola que você tinha comentado no semestre passado. Não é bem isso, não. Prof, eu tinha colocado que é a bilirrubina direta que sai na urina. Isso. Tá certo? É isso mesmo, é essa. Tá? Então, olha só. A colúria, ela seria provocada pela bilirrubina direta, que é hidrossolúvel e está saindo na urina. Tá? A urobilina, que é produzida a partir do urobilinogênio. Então, por exemplo, vamos dar uma relembrada aqui numa coisa. Quando a bilirrubina direta chega no duodeno, chega no intestino, essa bilirrubina ela é metabolizada inicialmente pelas bactérias e produz urobilinogênio, que é incolor. Tá? Parte desse urobilinogênio volta para o sangue e parte permanece no intestino. Essa parte que permaneceu no intestino forma estercobilina da cor marrom nas fezes. A parte que volta para o sangue chega no rim e sai na urina. Então, o urobilinogênio sai na urina normalmente, mas ele é incolor. Então, quando vocês fizerem exame de urina, vai aparecer lá urobilinogênio, aí aparece assim, normal. Porque é normal você eliminar urobilinogênio na urina. Agora, lá no tecido renal, esse urobilinogênio também produz urobilina, que dá uma cor amarela à urina. Agora, o que faz a urina escurecer, o que faz a urina ficar cor de Coca-Cola, se tiver em excesso, e dar às vezes até uma espuma esverdeada, é essa bilirrubina que está chegando lá. Então, a bilirrubina vai deixar a urina mais escura, vai deixar, às vezes, a urina com cor de Coca-Cola. A espuma esverdeada é porque você pode produzir biliverdina também. Então, essa bilirrubina, ela pode dar origem a uma biliverdina e dar uma espuma mais esverdeada, tá? Então, é a bilirrubina direta, tá? Não é o urobilinogênio. Tudo bem? Beleza, prof. Tranquilo. Tá. Depois eu vou perguntar umas coisas sobre isso lá. Vou lançar mais umas perguntas para vocês pensarem para a semana que vem, viu? Baseado nessas coisas que vocês estão me falando aqui. Vamos lá, vamos continuar. 16. Qual o papel da apolipo no transporte de lipídios, gente? Alguém? Professor, posso tentar? Pode. A ApoB48 é um dos componentes do quilomicron. Quando a gente tem lá no hepatócito os caminhos para eliminar essas coisas todas, tipo o TGL, o colesterol, a gente não tem um receptor específico para o transporte. Só que quando a gente agrega tudo, a ApoB48, TGL, colesterol, fosfolipídico, lá no quilomicron, a gente encontra uma saída para os vasos linfáticos. Lá nos vasos linfáticos, eles vão caminhando pelo corpo até chegar lá no ducto torácico, não é isso? Uhum. E lá a gente vai ter mistura com sangue, e no sangue ele vai acabar encontrando o HDL. O HDL vai transferir a ApoC2 e a ApoE, e vão ser reconhecidas pelas lipases lipoproteicas de adipócitos e do músculo cardíaco. Então, a gente vai ter esse ciclo de encontro. Tem uma coisa que eu queria, você falou aí que eu achei que não estava muito por dentro da resposta, tá? Natan e Maíra, eu já vou responder vocês, tá? Só um minuto. Quando você fala da ApoB48, você não tem que falar em fígado. Então, na verdade, o fígado não lida, ele não produz, o máximo que ele faz é degradar, mas ele não produz. Eu não sei o que você começou a falar de fígado e por algum motivo não entendi bem por quê. Essa apolipo, ela
A B48 é produzida pela célula intestinal, pelo enterócito só. Eu não sei se você começou a falar em fígado no início. Foi, não foi? Foi mal. Ah, tá. Eu confundi o enterócito com o hepatócito. Foi mal. Tá. Então foi só uma confusão. É porque na hora que eu vi hepatócito, eu falei, gente, mas que estranho hepatócito no meio da história. Não, é o enterócito. Então, o enterócito, gente, ele produz essa proteína, e essa proteína, ela vai servir justamente para agregar essas partículas de lipídios. Então, não tem como você agregar só lipídios. Por exemplo, eu pegar lá e fazer um agregado de colesterol, fosfolipídio e triglicérides. Eu preciso de um componente que tenha grupos hidrofílicos, grupos dissolvidos, que possam ser dissolvidos na água. Porque eu vou mandar esse agregado para o sangue, e o sangue tem água, gente. Então, é importante que eu tenha as partículas de gordura, né? Mas eu tenha também uma proteína, ou uma grande parte de proteína ali, para você dissolver isso aí no plasma, tá? Então, na verdade, é só para compor o agregado, tá? A polipo B48, a B100, a ApoA, então, ó, ApoA, a B100 e a B48. Na verdade, é para formar o agregado de partículas de lipídios, tá bom? Então, resumindo, né, seria isso. Então, o papel dela é formar esse agregado de lipídios que vão para a corrente sanguínea. No caso, desse caso da B48, é o enterócito. Deixa eu responder aqui as perguntas da Mayra. Tá, a sua já foi, né, Mayra? Tá. Do Natan, é isso mesmo, tá? Que você me perguntou, do seu irmão. Ele não, como ele estava com lesão hepática, não produzia bilirrubina. Então, você não conseguia ter a bilirrubina direta, aí com isso não teve urobilinogênio e nem estercobilina. Aí as fezes ficaram esbranquiçadas, tá certo. Professora, agora eu vim pro computador aqui, agora eu posso falar no microfone, que a minha esposa estava dando aula aqui do lado. Agora... Ela é professora, ela dá aula de sofredora. Estética. Eu também sou, só que eu não estou trabalhando mais agora. Nossa, você também dá aula? Você dá aula de quê? De biologia. Ah, você é biólogo? Sou. E Mas eu dou aula no ensino fundamental, né? Ela dá aula de estética. Nossa Senhora. Na hora que você falou da estercobilina, eu falei, gente, porque isso é quando eu era criança, eu lembro disso do meu irmão dele. As fezes dele é branquinha mesmo, professor. Um trem muito estranho, sabe? Aí minha mãe levou para o médico, aí na hora já fez o exame lá e já constatou que era hepatite A. É agora que você comentou isso aí, eu falei, nossa, então é isso. Eu lembro que eu estava conversando outro dia com uma turma aqui na aula, e eu falei assim, gente, você imagina você em casa e você indo ao banheiro e de repente você defecando as fezes brancas ou então a urina preta, você vai pensar assim, não, morri por dentro, esqueci de deitar. Deve ser assustador, deve ser uma coisa assustadora, quer dizer, para quem não tem conhecimento na área e não sabe o que é, você chegar e ver suas fezes brancas ou a sua urina preta, assim, nossa senhora, morri, né? Estou aqui fazendo o quê, né? Mas é assustador. Professor, e na época, eu tinha uns 7 anos, mas isso me marcou tanto. Aí, eu falei com a minha mãe, não, mãe, calma, é porque ele comeu muito biscoito quebrador, que é um biscoito branquinho, que o meu irmão adorava, né, comer isso. Nossa, esse menino é foda, né? Mas obrigado aí pela resposta. Nada, de nada. Mas bom saber que tem outros professores sofredores aí, tá? Vamos lá. Deixa eu ver, paramos na 17. Posso? Por que a deficiência genética de apoliproteína C2 pode levar a um quadro de hipertrigliceridemia? Então, lembra que o artigo, inclusive, que eu coloquei no Canvas, um caso de deficiência da ApoC2. Isso causa uma doença, tá? Alguém chegou a ver o nome da doença?
Hiperlipidemia do tipo... Grave. Não, tipo 1. Tipo 1. Isso era... Tipo 1. Isso era... Era consequência, né? Que meio grave. Ah, tá. Isso é consequência. Mas olha só. Dentro das deficiências genéticas, a gente pode classificar as várias alterações, né? Então, as hiperlipoproteinemias, né? Essa hiperlipoproteinemia que acontece aqui quando a pessoa tem deficiência da ApoC2 ou da LPL é uma hiperlipoproteinemia do tipo 1, tá? Porque tem essa do tipo 1, você tem quando tem deficiência da ApoE, eu acho que é o tipo 2, tipo 2 ou 3. Então, assim, são várias alterações genéticas que podem acontecer. Então, aqui naquele artigo, eu comentei da deficiência da ApoC2 ou da LPL, da lipase lipoproteica, que é uma doença genética. Ela é rara, assim como a deficiência de ApoE também é raro. Mas pode acontecer, gente. Infelizmente, pode acontecer, tá? Então, nesse quadro aqui, a pessoa vai ficar com excesso de lipoproteínas. A 3 é quando tem deficiência do receptor. Isso, da ApoE. Obrigada, Amanda. Tá? Então, é a 3, né? Tem a 2 ainda, que eu não tô lembrando de onde que é. Mas tem a 2 também. Ô, prof. Diga. Essa doença é uma doença genética, né? Sim, são todas as doenças genéticas. E aí você fala em hiperlipoproteinemias. Então, você está com excesso de lipoproteínas na sua corrente sanguínea. Lembra que o quilomicron, ele também é uma lipoproteína. No caso de uma pessoa com deficiência genética de ApoC2, o que você espera que aumente na corrente sanguínea, gente? Além do quilomicron. Pera, prof, a do tipo 2 é que tem deficiência na ApoC2 ou na... E no LPL, né? Ou na lipase lipoproteica, na LPL. Aí a minha pergunta foi, numa pessoa que tem deficiência genética da ApoC2 ou da LPL, além do quilomicron aumentar na corrente sanguínea, o que mais você espera que aumente? TGL? Sim. Porque ele não vai conseguir transferir, né? O exame de sangue daria o TGL aumentado, mas mais uma. VLDL. Isso, é isso que eu queria que vocês respondessem, tá? Então, lembra o seguinte, tanto o quilomicron quanto a VLDL necessitam da ApoC2. Então, a ApoC2, ela é importante para você ter a quebra para ativação da LPL e ter a quebra do triglicérides do quilomicron e do VLDL, os dois, tá? Agora, no caso da pessoa fazer o exame de triglicérides, você vai dosar apenas o triglicérides na corrente sanguínea, não importa a fonte. Então, a pessoa vai ter excesso de triglicérides de qualquer forma na corrente sanguínea. Tá? Então, ela vai ter uma hipertrigliceridemia, sim, com certeza. Tá? O quilomicron vai estar aumentado, o VLDL vai estar aumentado. Tudo bem? Tudo bem, prof. 18. Qual a localização e função da enzima lipase? Todo mundo já sabe isso aqui, né, gente? Não precisa nem repetir, né? Célula endotelial do adipócito, célula endotelial lá dos vasos da fibra muscular cardíaca e também da musculatura esquelética, embora o músculo esquelético não use muito, mas tem. 19. Por que indivíduos que consomem muita gordura podem apresentar níveis elevados de lipase lipoproteica? Respondendo com uma linha. Quem responde? Muita gordura? Na verdade, sim. Muita Por causa da ligação com a insulina? Isso, exatamente. Não precisa ser só gordura, não. Comeu muito. Come muita insulina. A insulina aumenta a expressão da lipase lipoproteica, principalmente no adipócito, né? Embora a gente tenha visto que
Na musculatura é o inverso, né? É uma relação inversamente proporcional. Muita insulina, pouca lipase lipoproteica na musculatura. Muita insulina, muita lipase lipoproteica no adipócito. Aí é diretamente proporcional. Cite as lipoproteínas presentes no plasma e as apolipos presentes em cada uma. Então, é só para especificar quais são. Não esquecendo de fazer a distinção da B48, da B100 e da ApoA, tá? Então, aqui nem precisa falar não, né, gente? Vocês sabem, né? Posso pular? Porque senão não vai dar tempo. Pode? 21. Por que a deficiência de ApoE, ou até do receptor para ApoE, que a Amanda até falou aqui, ó, que a hiperlipoproteinemia do tipo 3 é justamente essa deficiência do receptor da ApoE, né? Então, uma deficiência genética, que é raro também. Por que a deficiência de ApoE, ou do receptor para ApoE, também pode causar excesso de triglicéridos na corrente sanguínea? Qual que é o problema, gente? O que não está acontecendo? Hello? Oi. É porque a ApoE é um receptor do hepatócito responsável por capturar um quilomicron remanescente. A falha nesse processo pode elevar a concentração de DGL na corrente sanguínea. Isso mesmo. Então, olha, a ApoE, na verdade, é uma proteína que está no quilomicron remanescente ou no VLDL remanescente, tá? Nos dois. Caso você não tenha a ApoE ou você não tenha o receptor para a ApoE, que está no hepatócito, você não vai ter a captação dessas, ou do quilomicron remanescente ou do VLDL remanescente. E aí, que é o IDL, né? E com isso você vai ficar com esse excesso na corrente sanguínea, o que eleva os níveis de triglicéridos. Já que esses dois, o VLDL remanescente e o quilomicron, tem gordura, né? Tem TGL presente na estrutura. Então, vai ficar com excesso de TGL na corrente sanguínea. Ok? Bom, já são 10h18, né? 18. Dá tempo ainda. De acordo com o artigo postado no Canvas, por que é importante fazer um acompanhamento de pacientes que apresentam deficiência genética da LPL? Quem leu o artigo? Quem viu? Quem achou aí? Por que é importante você fazer esse acompanhamento? Não apenas o diagnóstico, mas um acompanhamento. O que essas pessoas podem desenvolver que pode ser grave e que, inclusive, tem risco até de óbito, né? Qual que é o problema? Vamos lá. Alguém leu? Do que eu li lá e entendi, professora, foi que as pessoas podem desenvolver Nossa Senhora. Hipertrigliceridemia. Isso. Se não houver esse acompanhamento. Então, se não houver, as pessoas vão ficar com um perfil muito, muito macabro, assim, né? De hipertrigliceridemia de forma grave. Deixa eu mostrar para vocês aqui. No artigo, quando você pega ele e você ele vai na página... Cadê? Eu estava com a parte aqui agora. Aqui, ó. No final, antes dos agradecimentos, ele até repete o cuidado aqui. Você pegar o artigo, na última página, na página 408 do artigo, ele fala assim, antes dos agradecimentos. O relato deste caso enfatiza a importância do diagnóstico e do tratamento precoce da hipertrigliceridemia para prevenir, ainda na infância, o início da aterosclerose e da pancreatite aguda. Isso aqui ele repetiu, porque lá antes ele comenta que a pessoa tem um risco maior de desenvolver pancreatite. Deixa eu ver aqui onde foi que ele falou.
Esse aqui em comentários. Bom, em algum momento eu lembro de ter lido isso aqui. Acontece o seguinte, gente. Quando a gente estava discutindo sobre quilomicrons, né? Aliás, deixa eu só reduzir também aqui. Quando a gente estava discutindo a doença, a deficiência de APOC2, a deficiência de LPL, aí você pensa na função da APOC2 e pensa na função da lipase lipoproteica, que seria apenas essa questão da quebra do TGL, da passagem desse TGL para a corrente sanguínea, né? Só que o que acontece é o seguinte, o que eles estão vendo? A partir do momento que a pessoa tem excesso de triglicérides na corrente sanguínea, embora as placas, os ateromas, não sejam formados por triglicérides, os ateromas são formados por colesterol, o que eles estão vendo é que essas pessoas que têm essa deficiência genética, elas apresentam um risco maior, uma prevalência maior de doenças ateroscleróticas. Então, a formação de ateromas. Eles não sabem exatamente por quê, mas eles sabem que essa pessoa, apesar de estar acumulando triglicérides, ela também tem um risco aumentado de desenvolver aterosclerose, que é a questão 23 que eu perguntei aqui, ó. Que fatores podem estar relacionados ao aumento da prevalência da aterosclerose e doenças coronarianas em indivíduos com deficiência? Então, eles viram isso. Só que eles não sabem por quê. Então, eles falam assim, que a pessoa, ela, em função dela ter algumas situações, ela tem um risco maior de ter essas formações de ateromas. Bioquimicamente falando, não tem uma explicação ainda. Porque se eu estou atrapalhando o meu problema, é o metabolismo do quilomicron, é o metabolismo do VLDL. Então, faz muito sentido você ter excesso de TGL. Excesso de TGL é uma coisa que faz muito sentido. Hipertrigliceridemia faz muito sentido. Agora, ateroma não faz muito sentido. Mas eles viram que há uma prevalência aumentada de ateromas e de pancreatite também. Então, as pessoas que têm essa deficiência genética têm um risco de pancreatite aguda também, tá? Então, é importante o acompanhamento desses pacientes em função de você ter esse risco de pancreatite e de formação de placas que podem obstruir coronárias e podem obstruir vasos cerebrais, né? Aí causando aí os AVS, né? A gente chama de AVS isquêmicos, né? Tá? Então, por isso que eu chamei a atenção aqui, ó. Por que é importante fazer um acompanhamento de pacientes que apresentam deficiência genética? Não é só por causa do triglicérides elevado, não. Mas é por causa do risco de ateromas e de pancreatite. Tá? Com relação aos fatores, quais são os fatores que podem estar aumentando essa prevalência de aterosclerose e doenças coronarianas? O autor supõe, ele não sabe, ele supõe, né, que seja aí, deixa eu ver, cadê? Cadê meu negócio? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde ele cita. Aqui, ó. Os mecanismos que poderiam explicar a heterogeneidade da hipertrigliceridemia são aumento sérico de quilomicrons remanescentes, elevação de remanescentes de VLDL e de lipoproteína de baixa densidade, pequenas e densas, com deposição dessa no espaço umidotelial, diminuição do HDL e alterações nos fatores de coagulação. Então, assim, ele está citando algumas situações, algumas coisas que são detectadas nesses pacientes, mas eles não sabem exatamente por que ele tem um maior risco de ateromas. Ficou claro isso para vocês, gente? Nem sempre a gente tem uma explicação. Às vezes você tem uma prevalência maior de uma doença, de uma patologia,
sem uma explicação exata do porquê que essa pessoa está tendo essa patologia. Conseguiram entender o que eu estou querendo dizer para vocês? Sim? Sim, professora. Em vários momentos a gente vai ter essa situação, que nem sempre você tem uma explicação para tudo, por enquanto. Futuramente vai aparecer uma explicação bioquímica. 24. Por que é importante mantermos níveis mais elevados de HDL na corrente sanguínea? Tá? O HDL é uma lipoproteína responsável por capturar o colesterol acumulado nas paredes sanguíneas, evitando a aterosclerose. Pronto. Ponto total na questão. Que bom. Porque eu fiz o estudo dirigido, aí você estava corrigindo de boainha, do nada, 1000 informações novas, fiquei louca, mas agora eu estou voltando ao normal. Não, é porque assim, a gente vai comentando outras coisas, né? No estudo dirigido, o objetivo é esse mesmo. Vamos lá, a última. Para vários pacientes que apresentam história familiar de doenças cardiovasculares, é importante a solicitação do perfil lipídico. Qual seria o motivo? Então, assim, vocês vão ter muitos pacientes hipertensos, muitos pacientes diabéticos, né? Às vezes eles vêm de uma história familiar de hipertensão, uma história familiar de diabetes mellitus. Então, sempre importantíssimo. Todo diabético, então, nem se fala, tá, gente? Diabetes, você tem que pedir perfil lipídico. E as pessoas que têm antecedentes familiares, com certeza, fazer uma avaliação. Não tem que fazer sempre, mas sempre que você for fazer a primeira consulta, os primeiros exames, pedir um perfil lipídico é de bom tom, né? É bom você ter uma avaliação mais geral daquele paciente ali, tá? Bom, mas um motivo mesmo de você, quando você pede esse exame para uma pessoa que já tem uma história familiar, qual que é? Motivo mais específico. Alguém respondeu? Quer tentar? Para ver se respondeu certo? Essa eu não soube, professora. É que eu não tinha dado ainda, né? Então, olha só, gente. O negócio é o seguinte. No perfil lipídico, vem aqueles 2 índices de Castelli. Os índices, inclusive, hoje em dia, eles nem colocam índices de Castelli, eles colocam índices de risco cardiovascular. Eles tiraram o nome de Castelli, tá? Então, coloca índices de risco de doenças cardiovasculares ou de risco cardiovascular. Por quê? Quando você vai avaliar esses 2 índices, é o índice entre o colesterol total e o HDL, e o LDL pelo HDL, ou seja, a sua possibilidade de depositar e a sua capacidade de retirar o colesterol que se depositou nas paredes. Então, eles vão te mostrar se a pessoa tem risco de formação de ateromas. Uma pessoa que já tem uma história familiar de doença cardiovascular, então, quando a gente fala de doença cardiovascular, eu estou me referindo às obstruções coronarianas, principalmente. Então, a gente pede para ver se a pessoa tem um risco de desenvolver placas, ateromas. Né? Então, assim, dosa o colesterol, mas dosa e traz os índices, para ver se aquela pessoa está com maior risco ou menor risco de desenvolver os ateromas. Entendeu? Só isso. Simples assim. Era isso que vocês imaginaram, só que não responderam? Que não tinham visto ainda? Ou não? Hello? Eu tinha pensado nisso, mas achei que não fosse. Exatamente. Eu achei que essa resposta era muito simples para ser a resposta da questão. Às vezes a resposta é simples, tá? Então, assim, nem sempre você tem que fazer respostas mirabolantes. Porque, às vezes, é o que eu falo assim, às vezes uma linha responde tudo. Às vezes não. Às vezes você tem que fazer uma resposta mais elaborada para tentar explicar. Mas tem coisas que, às vezes, numa linha você responde. Tá bom, gente? Então, quando vocês estiverem fazendo prova semana que vem, quem já fez prova comigo, mês passado, você já fez a prova comigo, você já sabe o meu estilo de prova.
Quem não viu ainda o meu estilo de prova, eu não faço pegadinha, não. Mas tem que ter atenção. Justamente para não confundir as coisas. Tá? Então, estudem. Eu vou ver se eu preparo mais umas questões para vocês dessa matéria, para vocês tentarem fazer. E na segunda-feira, de 7 às 8, a gente tira qualquer dúvida que tenha surgido durante o estudo, a gente tira na segunda-feira antes da avaliação, tá? Mas tá tranquilo, acho que não é um bicho de 7 cabeças, tem a gente discutiu muita coisa clínica, né? Mas mantenha o foco na bioquímica, tá? A gente está estudando bioquímica e vocês não estão estudando medicina, quer dizer, não é o curso inteiro de medicina. Então, tem horas que eu vou cobrar algumas coisas, mas o foco de vocês é a bioquímica, tá bom? Gente, bom resto de semana para vocês. Boa semana, bons estudos. Tchau, Andréia, muito obrigada. Obrigada, professora. Beijo. Obrigado, professora. Beijo. Muito boa aula. Obrigada, tchau, tchau. Eu vou continuar cobrando, todo mundo me dá oi, tá, gente? Beijo, gente. Tchau. Até mais pra vocês. Até mais. Até mais, gente. Obrigada.